Oi, tudo bem? Mais uma vez aqui para conversarmos um pouquinho. Conversar sobre as coisas da vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, enfim. Como que vivemos nesse mundo. E hoje eu quero pegar como ponto de partida um versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 11, é o versículo 25 e 26. Presta atenção que eu vou ler para você, tá bom? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Graças a Deus, Jesus é bem direto, Jesus é bem franco e é bem verdadeiro quando Ele fala com aquele que o ama, com aquele que o segue. Interessante, né? Porque há nesse texto, né, nesse versículo, nesse curto versículo, muita verdade, muita profundidade e muita... Jesus é bem direto quando ele fala, né? Ele não faz uma promessa, ele não faz um acordo, mas ele afirma que aquele que nele crê jamais morrerá. Há nesse texto algo muito além de sorte geral do homem, sabe? Não dá para explicar tanto assim, mas sorte geral do homem ou do mundo do homem, da sua existência, do seu ser, né? Aqui está um ato consciente do espírito do homem referido como a condição de vida com Cristo. Interessante isso, porque a impressão que dá é que existem dois lados da coisa. Existe de fato, é claro, não dá impressão, isso é fato. Existem duas realidades, a vida com Cristo e a vida sem Cristo, a vida apartada de Cristo. E aí ele, para unir a sua criatura a ele, ele fala, se você crê em mim, você não vai morrer. Interessante isso, né? Ele não fala assim, eu prometo para você que se você crer em mim, você não vai morrer. Ele fala, não, se você crer em mim, você não vai morrer. Ele afirma, ele é categórico. E sendo categórico, nos ensina. Essa expressão, crer em mim, tem um significado muito profundo, é bastante distinto de apenas acreditar em mim. Então, crer e acreditar, quer dizer, uma coisa muito... né, que a gente precisa refletir, né, o que a gente lê, o que a gente fala, né, o que a gente ouve, refletir, separar as coisas, né, buscar a naturalidade das situações, desnaturalizar as situações, o quê? Por que é assim, por que é assado, né, e tentar entender o porquê das coisas. Então, quando ele fala, se você crê em mim, você não vai morrer. Bom, mas a gente sabe que todo mundo morre. Chega um dia da vida que cessa tudo. Ou por doença, ou de forma natural, você fecha os olhos para sempre, né? Mas é interessante que você tenha consciência que Jesus não está falando aqui da morte do corpo. Porque aquilo que é matéria é perecível, né? O que ele fala aí é da vida eterna, daquele que crê, mesmo que pereça, não morrerá. Ou seja, mesmo que você feche os olhos para esse mundo, você continuará existindo junto com ele. É uma promessa? Não, é uma afirmação. Ele afirma isso. Que todo aquele que crer nele viverá eternamente. Ele não está dizendo que você vai ficar livre da morte. Não. Mas ele vai prometer que se passarmos pela morte com dignidade e com sabedoria, a gente vai passar a viver uma outra vida na presença dele. Interessante isso. E a impressão que eu tenho, sabe, eu tenho muito pensado nisso aqui, o que a gente não pensa é que essa vida eterna que ele nos dá, ela é conquistada nessa vida terrena. Olha que interessante. Para me conquistar a vida eterna junto de Cristo, eu tenho que viver bem a vida terrena.
A vida terrena é perecível, ela acaba, mas a vida eterna com Cristo não. Então, se eu quero alcançar a vida com Cristo, a eternidade, eu tenho que viver bem a vida terrena. E viver a vida terrena bem, ela implica em muitas coisas, né? Renúncias, não se valer das maldades, não se valer do orgulho, não se valer da falta de humildade, não se valer da reclamação, enfim. São tantas coisas que nos garantem a vida eterna, mas são tantas coisas que não nos permite viver a vida eterna futuramente. Isso é muito sério, porque muitos de nós estamos aí vivendo de uma forma enganosa, enganando os outros, enganando a si mesmo, ou tentando enganar os outros, enganando a si mesmo, achando que já está garantida a vida eterna. Tem até gente que pensa que não tem vida eterna, que morre e acabou. Será que Jesus ia mentir? Será que Jesus ia lançar uma palavra falsa? Se eu creio em Cristo, então eu creio na vida eterna. E na vida eterna que Ele me garantiu. Ou eu creio ou eu não creio. Não dá para você falar que é cristão e não crer na eternidade. Não dá para falar que você é cristão se não crê na vida eterna. Aí é falacioso, né? Aí não tem coerência. É verdade. Se eu creio em Cristo, creio na vida eterna. E se eu creio na vida eterna, não devo temer a morte. Por que o cristão não pode temer a morte? Porque quando a morte chegar, ele não estará mais no corpo. É interessante isso. O que é a morte? É a ausência de vida. E o corpo é perecível. Quando a pessoa morre, o corpo passa a não ter vida. E o que prevalece é a alma, o espírito. Então, quando a morte chega, você não está mais no corpo. Interessante, né? O que sobra é aquilo que Deus criou, sabe? O sopro da vida, a nossa alma, que é o sopro de Deus. Isso é maravilhoso demais. Você já parou para pensar que você é um sopro de Deus? Enquanto o sopro de Deus, você é a prova maior da existência de Deus, você é a prova maior de que Deus te ama. Tem muita gente batendo a cabeça por aí buscando o significado desse amor, buscando o significado da sua existência. A sua existência, a minha existência está aí, está bem claro e nítido. O significado da nossa existência é o sopro de Deus. Quando Ele permitiu a nossa existência lá no ventre da nossa mãe. Embora uns nasçam com mais felicidade, outros com menos, isso é uma coisa indiscutível. Parece que uns sofrem mais, outros sofrem menos, e enquanto a isso a gente não vai conseguir uma explicação neste mundo. E por isso a gente não pode ficar tão preocupado com isso, porque senão iremos definhar na nossa existência. Mas entender que somos obras de Deus é entender que vale a pena viver. Enquanto entendemos que vale a pena viver, procuraremos ser melhor e viver melhor. Então, se você crê em Cristo, você vai viver eternamente. E se você crê em Cristo e queira viver eternamente, então para com tanta mesquinhez, para com tanta intriga. Você só fica mal com uma situação se você permite que essa situação te afete. Você só é ofendida pelas pessoas se você permitir que as pessoas te ofendam. Mesmo que ela lance sobre você palavras negativas, né? Mas quem decide é você, se essas palavras vão te atingir ou não. Você não pode impedir que as pessoas falem contra você. Você não pode impedir que as pessoas te ofendam, te humilhem. Não, ninguém pode impedir isso. Porque a gente nem sabe nem a hora, nem quando, nem de qual pessoa a gente vai receber as ofensas, as humilhações, as calúnias. Mas uma coisa a gente sabe, a gente pode evitar que essas calúnias, essas mentiras, as ofensas nos atinjam. Porque se eu estiver alicerçado no amor de Deus, nada vai me afetar. E eu entender que eu sou maior que tudo isso. Na presença de Deus eu sou grande. Na presença do Altíssimo eu sou
maravilhoso. Entenda isso na tua vida, tá bom? E não permita que nada neste mundo faça você se sentir para baixo. Você é uma obra preciosa de Deus. Enquanto obra preciosa de Deus, é amado por Deus. Enquanto obra preciosa de Deus, é a criatura mais perfeita que Deus criou nesse mundo. Tá bom? Você é uma obra preciosa. Você é perfeito. Você é perfeita. Para de ficar pensando que você não vale nada. Para de ficar pensando que você não serve para nada. Que você é feio, que você é feia. Porque é assim que o mundo quer que você se sinta para não alcançar a vida eterna. Mude o rumo da sua vida e comece a crer em Cristo e na vida eterna. Um santo e abençoado dia a você. Tchau, tchau.